querido irmão. Temos a oportunidade hoje de estarmos aqui para falar um pouco de missões, que é um dos chamados da Igreja de Cristo para nossas vidas. E é um privilégio, né? Mais uma oportunidade, porque com esse processo todo de estarmos, né, afastados, e esses recursos da tecnologia vêm nos dar essa oportunidade de estar trazendo a nossa memória, nosso dia a dia, nosso compromisso com missões. E a Bíblia ela está recheada dessa ordenança do Senhor sobre nossas vidas, de estarmos praticando o ato de missões, de estarmos buscando saber como estão nossos irmãos dentro do campo missionário. E a igreja ela tem uma importância nisso. A igreja física que está aqui, né, baseada num local, num bairro, num estado, numa cidade, e ela tem essa obrigação de estar cuidando daqueles que são chamados para estarem em outros países, né, em outros estados, até mesmo aquela missão urbana que podemos fazer ali próximo da nossa igreja, próximo da onde estamos. Missão é algo que o crente tem que estar no sangue, né? E a Bíblia ela fala sobre isso, sobre essa questão de estarmos praticando esse ato de amor. O Senhor Jesus ele fez missões, um ato missionário, quando ele saía em cidades pregando o Evangelho. A gente vê que a história lá atrás, quando uma das cidades que iremos falar é a cidade, né, onde a igreja de Antioquia estava. Como começou isso? Como foi que esse evangelho chegou? Se nós estivermos abrindo a palavra e estarmos lá em Atos 11, 19, ele vai falar o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, através da morte de um servo do Senhor, que foi de Estevão, houve, né, naquele momento, os crentes daquele momento, né, os que creram no Evangelho ali, eles se espalharam para que o Evangelho tomasse uma dimensão como hoje nós temos, né? E assim sucedeu. Nós estamos vendo que o Senhor sempre está à frente. Em algumas coisas que ocorrem, parece que o Evangelho não vai parar, mas é onde ele se pulveriza, ele se espalha e a igreja do Senhor continua e sempre vai continuar crescendo. E as características de igreja, de uma igreja missionária, quando nós estamos falando de igreja, estamos falando de pessoas, não daquele templo físico, né, estabelecido num único lugar, mas sim de pessoas. E essas características que nós precisamos ter é ter consciência e compromisso com a missão, que cada um de nós fomos chamados. Então nós temos 4 que nós vamos falar, porque o tempo é curto, né? Obedecer ao Espírito Santo, uma segunda observação para nós. Tem o mundo como campo de ação, ou seja, aonde você está, esse evangelho deve ser pregado e anunciado. E o quarto é investir financeiramente em missões, ou seja, nós estarmos sustentando o campo missionário. Não existe aquele que tem pouco que não pode participar, e não existe aquele que tem muito que não possa participar. Todos nós podemos participar em missões e ter esse cuidado com o zelo de missões. A Valéria vai estar falando um pouco mais sobre missões,
nesses tópicos que nós falamos agora e que Deus nos abençoe, que possamos estar entendendo o nosso chamado de cada um em missões. Deus os abençoe. Então, amados, vamos lá, né? Ver as 5 características de uma igreja missionária, né? A primeira característica, uma igreja missionária tem que ter a consciência e o compromisso com a missão, né? Como o Marcelo falou, quando a gente estuda missão, as igrejas primitivas, uma das igrejas que mais aparecem em Atos é a igreja de Antioquia, e a gente aprende muito com essa igreja. Essa igreja, ela tinha consciência de um compromisso com missão. A igreja de Jerusalém também tinha essa consciência, né? Nós vemos que na dispersão, muitas pessoas saíram, muitos cristãos saíram de Jerusalém, né? Após a morte de Estevão, como o Marcelo falou, eles saíram de Jerusalém, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Os apóstolos, eles ficaram ali em Jerusalém, mas eles começaram a perceber que o evangelho estava sendo pregado e que era necessário ter cuidado com o que estava sendo pregado em outras cidades. Então, em Atos 8:4, fala assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho, pregando a palavra. Enquanto eles iam sendo espalhados, eles iam pregando a palavra. Então, nós temos que ter compromisso com essa missão de pregar a palavra, de evangelizar. No 14, aí conta a história, né, que Filipe foi à cidade de Samaria anunciando Cristo ao povo dali, né? Então, Filipe estava evangelizando. E nos versículos 14 e 15, fala que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, Filipe ia pregando, diz o texto, mas quando os apóstolos que estavam em Jerusalém se preocuparam com aquela igreja que estava se formando em Samaria, então diz o texto que os apóstolos, então, enviaram Pedro e João para Samaria, para discipular, para se certificar de que aquele evangelho genuíno de Jesus estava realmente sendo pregado, né? Então, a igreja precisa, nós como igreja local, nós temos que ter esse compromisso de evangelização, mas também de discipulado, em atos, né, de acompanhar aquele que nós evangelizamos. Atos 11, 22 e 23 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviu falar que estava se formando uma igreja em Antioquia, os apóstolos então enviaram Barnabé até Antioquia para saber realmente como esse evangelho estava sendo pregado em Antioquia. Então houve a evangelização, mas houve também, né, a preocupação do discipulado, de acompanhar aqueles enviados. Então nós, como igreja, nós precisamos ter a consciência de que a missão da igreja é incluir os que enviam, aqueles que vão, né, e acompanhar, né? Então precisamos acompanhar e auxiliar aqueles que estão no campo missionário. Nós vemos isso bastante aqui em Atos. Outro ponto, né? Outra característica da igreja missionária é obedecer ao Espírito Santo. Inclusive, é o tema da nossa igreja esse ano, né? Sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem chama, o Espírito Santo é quem inspira, o Espírito Santo é quem sustenta e dinamiza os ministérios da igreja local. Então, nós, como igreja missionária,
temos que ter essa característica. Podemos ver isso bem presente em Atos 13, 1-4. Fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separam-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo a mão sobre ele, os despediram. Aqui, a igreja de Antioquia tinha muitos mestres, né? A gente está vendo aqui muitos profetas ali ensinando. Mas teve uma hora que o Senhor falou: olha, eu preciso que Saulo e Barnabé sigam a obra que eu quero para eles. Nesse momento agora, eu não quero mais eles nessa igreja. Eu quero que eles vão a outro lugar. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Então a gente vê o Espírito Santo conduzindo, sustentando, dinamizando o ministério, né, das igrejas primitivas. A gente vê isso também em Atos 16, de 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10, né, fala que Paulo, em Atos 16, começa contando que Paulo encontrou Timóteo em determinado local. E no versículo 6 ele fala assim: percorreram, aqui é Paulo e Timóteo, percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-me. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho naquele lugar. Olha o Espírito Santo aí, né, sustentando, dinamizando. Paulo e Timóteo queriam, a intenção era ir pregar na Ásia, né, em determinada região, mas diz aqui o texto que o Espírito Santo impediu. E aí aparece, né, uma visão pedindo para que eles fossem a Macedônia. Olha aí o Espírito Santo sustentando e dinamizando, né, essa vontade. Agora não é hora da Ásia, não é vocês que vão para lá, eu quero que vocês vão nesse momento para a Macedônia. A gente vê também isso em Mateus, o Espírito Santo falando, dirigindo, né, Mateus 10, 18 e 20, né? Aqui o Senhor Jesus falando para os apóstolos: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem está falando por meio de vocês. Olha aí, uma igreja, né? A gente vem estudando isso ao longo do ano. Então, uma igreja missionária precisa obedecer à voz do Espírito Santo, obedecer àquele que dinamiza, aquele que sustenta e aquilo que inspira o que devemos fazer para evangelizar. O outro ponto, né, o terceiro ponto, é que uma igreja missionária tem o mundo como campo de ação. Nós não podemos nos fechar dentro do templo, dentro de quatro paredes. O templo, né, que é o edifício, né, ali, ele é feito para adorar. Nós vamos ali, né, e isso convém a nós,
né, adorar ali ao Senhor em congregação, junto com os irmãos, né? E passamos aí um bom tempo sem nos congregar no templo, mas o nosso compromisso, o nosso campo de ação, né, é adorar no templo, mas olhando, tendo uma visão, tendo um campo de ação no mundo e não se fechar, né, entre os quatro paredes, porque estamos ali para adorar, mas quando saímos para servir e precisamos ampliar a nossa visão para onde o Senhor quer que venhamos a levar o Evangelho, que venhamos a evangelizar, que venhamos a discipular, né? Uma coisa muito interessante que a gente acha na igreja primitiva, né, a história de Cornélio, Atos 10, conta a história de um centurião. Um centurião, né, era um soldado, era de alto escalão, né? Ele era tipo um comandante de Roma, né, que tomava conta de 100 soldados ali, e ele era um cidadão romano, né? E o centurião, ele tinha um posto, né, diante ali da sociedade daquele local. E conta a história, então, ele era tido como gentio e não como judeu, né? E conta a história que Cornélio, ele era um centurião, mas em Atos 10, 1 e 2 fala que era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Essa é a história de Cornélio. Ele morava em Cesareia e ele era um homem, né? Apesar de ser romano, apesar de ter as suas tradições e de ser um comandante da guarda, né? Ele tomava conta de 100 soldados. Ele era um homem, diz o texto, que ele era um homem piedoso diante de Deus. E Cornélio, se você ler, eu te convido a ler a história de Cornélio. É linda. No capítulo 10 conta como Cornélio ansiava conhecer o Senhor. E diz o texto, tem uma hora aqui, né? No versículo 4 fala, o Senhor Jesus fala ali, um anjo fala para Cornélio, que as orações dele subiram para a memória de Deus, porque Cornélio pedia que ele conhecesse mais o Senhor. E aí Deus fala assim, olha só, né, através do anjo, ele fala que o anjo manda Cornélio separar 2 soldados piedosos e ir ao encontro de Pedro e trazer Pedro para falar do amor de Deus para ele. E nesse momento, se você for lendo aí, né, eu convido realmente você a olhar esse texto, ler esse texto de Atos 10. Nesse momento em que Deus faz isso, né, em que Cornélio faz isso, Deus também trabalha no coração de Pedro para receber os 2 soldados lá e ir à casa de Cornélio, né, através de uma visão. A partir do versículo 9, em Atos 10, versículo 9, conta que Pedro teve uma visão. E essa visão foi a seguinte, a partir do versículo 10 fala assim, estando com fome, Pedro falando, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, uma visão. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, falou, levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que me fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes.
e em seguida o objeto foi levado para o céu de volta. Então Pedro teve uma visão, né? E para Pedro, comer aqueles animais significa impureza, né? Porque isso era a lei de Moisés. E aí Pedro conta, continuando aí a história, Pedro conta que ele ficou perplexo, ele não conseguia entender que visão era essa, o que Deus queria falar com ele. E quando ele estava tentando significar aquela visão, né, tentar entender, nesse momento chega 2 homens. Esses 2 soldados estavam chegando à casa que Pedro estava. E aí, olha que maravilha, no versículo 19, continuando no capítulo 10, o versículo 19 conta: enquanto Pedro meditava a respeito dessa visão, enquanto ele estava entendendo, tentando entender o que essa visão significava, o Espírito lhe disse: são aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com ele sem hesitar, porque eu os enviei. Olha aí, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo para entender algo que ele não estava entendendo, né? Então aí Pedro foi, né? E se apresentou àquelas pessoas: sou eu que vocês estão procurando, lembrando que eles estavam no meio de uma perseguição, lembrando que esse contexto, a igreja estava sendo perseguida e que aquelas pessoas eram soldados romanos, lembrando disso. E Pedro foi e se apresentou àqueles homens, e aqueles homens foi, né, e se apresentaram dizendo que veio a mando de Cornélio e que convidou Pedro então, né, a ir à casa de Cornélio. E aí Pedro conta aqui, né, que Pedro então entendeu a visão que Deus tinha dado para ele, né? Pedro entendeu que o campo missionário, o campo de ação havia sido ampliado. Aquele evangelho não era só dos judeus, aquele evangelho não era só para o povo judaico, mas também para os gentios, para os romanos, né? Gentio é todo aquele que não era judeu, e também para o gentio. Pedro entendeu isso, porque chegando, se você percorrer a história, né, chegando na casa de Cornélio, não havia só Cornélio ali, havia também toda a casa, amigos mais chegados, né? Conta aqui que, olha aqui no versículo 24, Pedro chegou a Cesareia, onde Cornélio morava, e estava esperando por eles. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. E aí, né, Pedro se deu conta. Quem eram parentes e amigos mais íntimos de Cornélio? Não eram judeus, né? Porque ele era cidadão romano. Então Pedro se deu conta de que o campo de ação havia se expandido, né? E aí ele fez uma declaração lá no versículo 44, a versículo 34, né? Pedro declara. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Então Pedro reconheceu ali que aquele evangelho era também para todos os outros povos, né? E conta a história, né? No versículo 44, a gente pula para o versículo 44, né? E fala assim: enquanto Pedro falava estas palavras, que Pedro começou a falar de Jesus, começou a anunciar o evangelho de Jesus. Então conta aqui: enquanto Pedro estava falando estas palavras, o Espírito ouvia todos que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, né? Que tinha ido junto com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios
foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ele e os outros os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A visão de Pedro se ampliando, né? Então, uma igreja missionária precisa lançar redes em alto mar, disposta a alcançar todos, né? Não somente viver um mundinho fechado dentro de um templo, mas alcançar todos que o Senhor o envia, assim como Pedro, né? Assim como Pedro entendia que o evangelho era somente para os judeus, Deus abriu o campo, a visão missionária para Pedro, dizendo: não, eu não vim só para vocês, eu vim também para todas as nações. Então, teve todo essa questão aqui de Cornélio, e eu endosso, falo mais uma vez, leia o capítulo 10 de Atos, que você vai entender bem e ver como Deus, né, ele realmente, o evangelho é para todos. E a quarta característica de uma igreja missionária é uma igreja que investe financeiramente em missões. É uma igreja que realmente, né, coloca o seu financeiro, investe isso em vidas, né, no campo missionário. E a gente aprende isso com duas igrejas primitivas, né? Duas igrejas do Novo Testamento. A gente aprende isso com a igreja de Macedônia e com a igreja de Filipos. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, fala assim, ó: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqui Paulo relata à igreja de Corinto, né, que os macedônios, né, ou seja, a igreja formada na região da Macedônia, ela tinha alegria, ela tinha gozo, a generosidade de ofertar no ministério de Paulo. Como ele fala aqui, não era uma igreja abastada financeiramente. Pelo contrário, fala que era uma igreja pobre, com poucos recursos, e era uma igreja amplamente perseguida. Mas mesmo assim, diz aqui o texto que eles pediram com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, Paulo relata aqui que uma igreja pobre, né, pobre no caso que tinha poucos recursos, uma igreja perseguida, esse pouco recurso, essa característica não tirou ela, né, de investir financeiramente em missões, ajudar Paulo nas suas viagens missionárias. Pelo contrário, né, eles fizeram isso com insistência, porque eles tinham a visão do reino, a visão de investir financeiramente. Nós aprendemos isso, né, com a igreja também de Filipos. Em Filipenses 1, de 3 a 5, fala: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo se dá graça, né, pela igreja de Filipe, que ajuda ele, né, desde o momento em que o Evangelho chegou até eles. Nós podemos ver isso também no capítulo 4, versículo 10,
que fala, né, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Então a gente vê aqui como a igreja de Filipos, ela ajudou no ministério de Paulo. E Paulo explicita isso, né? Declara isso, né? No versículo 14 também fala: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então, queridos, através da igreja, né, primitiva, das igrejas que foram formadas, a gente aprende as características de uma igreja missionária. E como o Marcelo falou, a igreja missionária, a igreja somos nós. Quando a gente se reporta, a igreja somos nós. Então nós queremos deixar aqui um pensamento, né? Uma reflexão. O quanto eu, Valéria, tenho sido, né? Será que eu tenho essas características de uma igreja missionária? Né? Eu tenho tido compromisso com o campo missionário, eu tenho obedecido à voz do Espírito Santo naquilo que ele ministra no meu coração a fazer, eu tenho ampliado o meu campo de visão para o Evangelho se chegar, né? Eu tenho investido no reino financeiramente aquilo que o Senhor me deu para investir em missões. Então cabe cada um de nós a pensar sobre essas características e aquilo que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós para que venhamos a ter essas características e declarar que somos uma igreja missionária. Eu e você, está nas nossas mãos essa responsabilidade. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, né, para conseguirmos chegar a ter essas características missionárias. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que temos pensado sobre uma igreja missionária. Deus, abra a nossa visão, fala ao nosso coração aquilo que enquanto igreja, enquanto reino, devemos mudar e nos transformar para atingirmos a tua vontade nas nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco. O que precisamos mudar para alcançarmos a tua visão enquanto uma igreja missionária, para que o teu nome, para que o teu evangelho chegue a todos aqueles que o Senhor já predestinou, a todos aqueles que o Senhor já escolheu. É em nome de Jesus que eu oro, para a glória do teu nome. Amém.